Gente, Boa então, noite. tudo bem, pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, pessoal do Sul, Ótimo. todo mundo tranquilo, Paraná, Tudo em todo mundo paz. bem? Tudo em paz. Que bom. Bom, então, pessoal, hoje eu separei mais um poeminha aqui do Tao Te Ching para a gente fazer o nosso momento de reflexão, depois da nossa prece, antes de começar o estudo da noite. É o poema 44, cujo título é A Riqueza do Ser e a Pobreza do Ter. Que vale mais, meu nome de família ou meu ser? Que é mais meu, minhas posses externas ou meu íntimo ser? Que me é mais importante, meus lucros ou minhas perdas? Quem prende seu coração a algo está preso. Quem deseja possuir tesouros é um pobre possesso. Quem vive satisfeito e é feliz com os satisfeitos. Quem respeita os seus limites não corre perigo. Isso gera verdadeira serenidade. De dentro vem o que por fora se revela. Então, com esse poema, né, para a gente refletir sobre as nossas verdadeiras opções, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos os bons espíritos que se conectam também conosco neste momento. E vamos pedir que esse nosso momento de estudo, então, seja produtivo, que traga mais conhecimentos, mais ferramentas de trabalho, para que todos nós possamos melhorar as nossas práticas e, dessa forma, fazermos bem realmente. Então, que Deus nos abençoe mais essa noite e que assim seja. Pessoal, então, vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado, né? Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Conde. O Gustavo é amigo de longa data, é médico, né? Cirurgião gástrico, atualmente residente em São Paulo, e é também, né? E é o que o traz aqui hoje, é companheiro de todos nós, é magnetizador, né? E tem um trabalho bem legal também aí na divulgação do magnetismo. Se vocês não conhecem o trabalho dele aí pelo Instagram, pelo Facebook, depois ele pode dar o endereço da página aí para vocês acompanharem, ele posta um material bem legal. Gustavo, bem-vindo ao grupo. Aqui somos todos magnetizadores, alguns com mais experiência, outros iniciantes, mas estamos aqui na busca de melhorar todo dia um pouco mais. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Como sempre, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, uma alegria. Eu acho não, tenho certeza que é o mínimo que eu posso fazer, aceitar o convite. Não poderia nem dizer não a Ana, diante de todas as vezes que eu precisei da ajuda dela, ela esteve com a gente lá no Espírito Santo, me ajudou muito na organização, né, na realização do M também, que aconteceu em Maringá, ano passado, e diante desse convite que a gente fez para ela, para estar conosco lá na França, ela também foi, com o Eduardo, a Ilka, sua irmã, então foi uma alegria muito grande, porque é sempre bom estar na presença dos amigos, e é claro, juntamente com isso a gente aprende. Ana, só para eu me calibrar meu tempo aqui, a gente tem o quê? 1 hora, é isso? Mais ou menos? Acho que o teu som não saiu. Desculpa, estava fechado, já mutado aqui. Assim, Aham, Gustavo, as nossas reuniões duram mais ou menos em torno de 1 hora e meia, né? Então, tá, tu fica à vontade, faz a tua exposição no teu tempo e depois o pessoal geralmente costuma fazer umas perguntas, se tem, a gente deixa um espaço aí para conversar, para trocar ideias tá bom. sobre o tema, mas fica bem à vontade. Isso que vocês estão organizando, Ana, você pediu para a gente enfatizar a questão um pouco da anatomia, da fisiologia, não é? Fazendo esse link com o magnetismo, perfeito? Isso, perfeito, exatamente isso. Tá Né? bom. Nossa proposta aqui, Gustavo, é a seguinte: é a gente ouvir profissionais da saúde das diferentes especialidades
tá? Para a gente ter uma visão maior a respeito, principalmente dessa questão da fisiologia, das doenças, da anatomia, a gente já estudou um pouco, tá? Para que a Tá. gente possa melhorar a prática do atendimento magnético terapêutico, Perfeito, tá? perfeito. Então vamos lá. Então, tudo Vamos. contigo. Tá bom. Pessoal, uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite da sociedade, da Ana, do Eduardo. Recebam meu abraço carinhoso. Bom, esse assunto, quando a gente envolve o medicinês, é um assunto muito vasto. A gente não vai ter o tempo que a gente gostaria de trazer tudo para vocês, no que concerne a fisiologia. É algo muito amplo, mas o que eu vou procurar trazer para vocês hoje é jogar essa nossa conversa para um campo mais prático, né? Então, aqui a Ana comentou que já tem os magnetizadores, outros, alguns já com bastante tempo, outros um pouco menos, mas a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês, e é claro, no finzinho a gente vai abrir aí para as conversas, para a discussão, é que a gente tem um pensamento. Na verdade, nós, enquanto magnetizadores, temos uma predisposição natural a uma avidez por encontrar protocolos que nos ajudem a tratar os distúrbios, não é? Então, essa é uma conversa recorrente, tá? Para determinada doença, faz o quê? Faz assim, faz assado. Quem tem hábito de consultar as obras relacionadas ao magnetismo, vai depender dessa obra, mesmo as menores, vai ver que mais para o finzinho desses livros existem alguns protocolos colocados ali, não é? Então, é uma pesquisa, uma busca saudável que o magnetizador queira conhecer esses protocolos. Porém, o que eu tenho a dizer para vocês? Quando a gente fica procurando o protocolo, a gente está, de certa maneira, transferindo para o outro a nossa capacidade de pensar. Então, a gente delega ao outro que traga algo para nós mastigado, pronto, e a gente pula essa etapa do refletir, do pensar, né? E o magnetizador, acho que todos concordarão comigo, ele não faz nada de forma mecânica, apesar de existir a parte da técnica que envolve as manobras, é um constante raciocínio que é empregado durante, né? E juntamente com isso, o que eu quero trazer para vocês? Eu nunca me esqueço de uma conversa que eu presenciei quando eu estava na residência médica em São Paulo, já tem um tempo, isso vai lá para 2013, 2014, mais ou menos. É comum, né, nos corredores dos hospitais, a gente vai percorrendo os corredores para ir até os doentes, e os dois chefes ali no pronto-socorro falavam sobre doenças, enfim, e era um chefe mais velho, mais experiente, um mais novo, e o mais velho falou assim, olha, os protocolos, os guidelines, eles são feitos para as doenças, eles não são feitos para os doentes. E aí é o primeiro ponto, né? Porque a gente tem essa dificuldade, mesmo em medicina, de pegar algo, né, e aplicar para o doente, porque cada doente tem a sua característica. E para uma mesma doença, essa doença vai se manifestar de uma forma diferente em cada pessoa. Então, tem coisas que a gente consegue encaixar dentro de protocolos específicos, mas muitas coisas a gente não consegue, né? E hoje, com o uso da inteligência artificial, todo mundo enaltece a inteligência artificial, os médicos mais jovens estão usando, porque eles querem uma fórmula pronta, uma receita de bolo sobre como conduzir determinado caso, né? Isso, de certa maneira, atrofia o nosso raciocínio. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque com o magnetismo é totalmente igual, é da mesma maneira, tá? A gente, então aqui para vocês, eu não vou trazer nenhum protocolo, nenhuma receita de bolo, até porque eu acredito que assim, se a gente assim faz, a gente amputa, de certa maneira, a peculiaridade, a individualidade do paciente que vem até nós. E eu prefiro tratar esse assunto das doenças do aparelho digestivo, colocando para vocês em algumas grandes categorias. Então, é isso que eu vou fazer. E é claro que também algumas dúvidas possam surgir, a gente vai ter esse espaço para poder discorrer, né? Bom, o que eu gostaria de elencar para vocês? Eu separei de uma maneira didática, como se fossem 3 grandes grupos de alterações das doenças que a gente tem no aparelho digestivo, né? Então, o primeiro grande grupo, o que a gente teria para dizer para vocês? Nós temos o grupo das inflamações, né, das vísceras, sejam vísceras ocas, sejam vísceras parenquimatosas. O que é uma víscera parenquimatosa? É um órgão sólido, né?
Claro que se a gente for pensar em termos de inflamação, a gente divide ainda entre inflamação aguda e inflamação crônica, mas vamos focar um pouquinho nossa atenção para as inflamações agudas, né? O que é algo muito do meu dia a dia enquanto cirurgião, pelo fato de eu estar em pronto-socorro, isso é muito corriqueiro para nós, né? É muito presente, é muito rotineiro. Eu vou tentar fazer alguns paralelos com vocês em relação ao tato magnético aqui, tá? O que eu estou trazendo para vocês é o que eu já pude constatar dentro dos hospitais com o magnetismo, claro, oferecendo o tratamento do ponto de vista cirúrgico, mas eu aproveito a vinda desses pacientes e tento explorar um pouco o tato magnético até para eu reconhecer padrões, né? Então, dentro desse grande grupo das inflamações agudas, e aí eu estou falando de uma inflamação da vesícula, eu estou falando de uma inflamação do intestino grosso, ou de uma inflamação do intestino delgado, não estamos falando exatamente da origem dessa inflamação, do porquê, a etiologia, o que causa, mas sim a nosologia, a entidade, inflamação, né? O que nós vamos notar no tato magnético, via de regra, então quando eu falo via de regra, não é uma regra absoluta, para quem tem o tato magnético que se manifesta ou através de calor ou através de frio, esse tato magnético vai se apresentar com calor mais intenso. Então, eu já pude verificar isso. A questão da temperatura, para mim, é muito evidente no tato, então eu sinto bem o calor, o frio, eu ainda consigo perceber a distinção entre calor úmido, calor seco, não é? Então, quando eu aproximo a minha mão de alguma víscera que está inflamada, mesmo numa inflamação subaguda, eu noto um aumento do calor, tá? Esse aumento do calor, ele até na própria pele, se a víscera está em contato direto com a parede abdominal. Então, no caso da vesícula, né, ela é considerada um órgão superficial e quando ela está muito túrgida, inchada, aumentada, ela toca a parede. Então, a gente sente esse aumento de temperatura, mas a uma certa distância, a gente nota esse aumento de calor também, tá? Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês, inflamação do intestino grosso por doença diverticular, quando a doença diverticular progride e o intestino inflama, chamamos de diverticulite. Vocês devem ter ouvido já esse termo, né? É a mesma coisa, a gente sente esse aumento de calor pelo tato magnético, tá? O que nós podemos fazer para amenizar isso? Algumas manobrinhas simples que a gente tem, né? Eu até anotei aqui, porque são coisas que eu já fiz. Se nós fizermos manobras impositivas na área ativante, é possível que a gente vá agravar a dor desse paciente, porque a inflamação já está em atividade, tá? Eu estou falando para mim, e não dá para a gente, falando por mim, obviamente, não dá para a gente interpretar aqui que vocês captarão a percepção da mesma forma, né? Muitas das vezes, quando esse calor está mais intenso, numa víscera inflamada de forma aguda, existe uma congestão fluídica ali, um acúmulo de fluido, tá? Então, é por isso que eu evito as imposições de maneira geral, sem entrar ainda nos pormenores das imposições, se eu vou fazer um passe circular, se eu vou fazer uma imposição simples, manual, com uma mão ou bimanual, não importa. O que salta para mim, o que é importante a gente trazer para o paciente é o alívio da dor nesse caso, por conta da inflamação. Então, geralmente o que eu aplico mesmo que seja uma imposição, eu faço muita imposição na área calmante, tá? Eu evito a imposição na área ativante e busco fazer a imposição na área calmante, costuma funcionar bastante. É claro que eu gostaria, tendo esse tempinho no final, de ouvir a experiência de vocês, para que a gente possa enriquecer a discussão, né? Uma coisa interessante que me ocorre se a gente está diante de uma inflamação aguda de uma víscera e algo que vocês podem pensar é fazer o arrastamento dessa dor, a gente pode, em termos magnéticos, transferir a dor para outra víscera, então isso não se torna tão interessante, tá? Eu não faço arrastamento usando raciocínio de um arrastamento para uma doença cancerosa, para uma lesão tumoral, tá? Eu evito fazer esse arrastamento porque você pode provocar
evidentemente, a dor nas vísceras que estão ao redor. No caso da vesícula, né, falando em termos anatômicos, ela se relaciona com o fígado, que ela fica logo abaixo do fígado, ela tem uma proximidade muito grande com o estômago, não é? Ela tem ali o duodeno, ela tem as alças intestinais, então eu evito tudo isso, tá? Isso não está escrito em livro nenhum de magnetismo, até porque a compreensão dos magnetizadores do passado era diversa do que a gente tem hoje. Eu estou raciocinando, tentando trazer esse raciocínio para vocês, enquanto magnetizador e enquanto cirurgião, tá? Uma informação para vocês que eu acho que vai enriquecer bastante a vossa prática. Algo que a gente pode tentar para alívio da dor, né? São imposições, fazer imposições nessa víscera inflamada, e fazer uma imposição geral no abdômen como um todo, mas para que esse fluido atinja o grande aumento, tá? Agora eu vou explicar para vocês, não sei se vocês viram isso exatamente, mas o grande aumento é uma gordura dentro do abdômen, é uma gordura dotada de bastante movimento, né? É claro que ela tem uma função hormonal importante. Nós temos basicamente dois tipos de gordura no abdômen. A gente tem a gordura que comunica o interior do nosso corpo às vísceras, e dentro dessa gordura passam veias, passam artérias, passam canais linfáticos, vasos linfáticos, né? E essa camada de gordura que ajuda na fixação do intestino, do estômago, do fígado, enfim, a gente chama de meso, tá? Meso, em medicinês. Então, quando eu falo mesocólon, é a gordura que prende o cólon dentro do abdômen, né? Meso de delgado, é essa gordura que prende o delgado. Mesoapêndice, é a gordura que prende o apêndice, e por aí vai. E a gente tem essa outra gordura que é o grande aumento, que é como se formasse um avental recobrindo essas vísceras que são dotadas de movimento. Nós podemos enviar o comando para esse grande aumento com o seguinte intuito, para que ele atinja esse órgão inflamado e ele bloqueie esse órgão inflamado, tá? Quando acontece isso, tá? Eu estou falando assim para uma situação mais emergente, em que a pessoa talvez esteja impossibilitada de buscar um recurso médico com mais rapidez, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente envia esse comando mental para o grande aumento, com vistas a bloquear a víscera inflamada, toda vez que o aumento bloqueia a víscera, existe a diminuição da dor, tá? Então, isso também diminui a chance da perfuração da víscera, tá? E a gente encontra isso na prática. Quando a gente vai operar o doente, a gente vê, por exemplo, a vesícula que está bloqueada pelo grande aumento, o delgado, o apêndice, uma úlcera perfurada, por exemplo. Existem situações em que a úlcera perfura e o aumento, rapidamente ele vai até lá, ele gruda e tampona essa parede do estômago perfurada. Então, a natureza é sábia. Esse aumento impede que o líquido do estômago caia na barriga e prejudique toda a cavidade. A gente pode fazer uma imposição, e aí eu sugeriria aos senhores um grande circular para que esse aumento seja aderido à víscera inflamada, tá? Mas eu estou usando como ponto de referência aqui para vocês a vesícula. É uma outra situação que vocês podem, da qual vocês podem lançar mão, tá? Então, dentro dessas recomendações, eu evitaria a imposição ativante, eu daria preferência para a imposição calmante e, de uma maneira mais geral, tentando provocar ou auxiliar, favorecer, incitar, convidar o grande aumento a bloquear essa víscera através dessa imposição mais geral com grande circular. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Ana? Podemos prosseguir, né? Então, eu estou tentando trazer elementos para ficar uma discussão mais fluida, um pouquinho sobre fisiologia, um pouquinho sobre anatomia, até para não ficar também algo muito moroso, né? Evidentemente, se vocês notarem pelo tato magnético que existe uma grande congestão fluídica em determinado órgão inflamado, nada impede vocês de dispersarem um pouco, né? E como eu sempre falo para as pessoas dos cursos que a gente dá, enfim, eu acho que a Ana vai concordar com isso, a gente deve passar técnica para vocês, né? Variadas. Qual técnica vocês vão utilizar é a cargo de vocês, é a cargo do magnetizador. A técnica vai depender da autonomia de vocês, com a qual vocês se sintam mais à vontade. Então, não dá para a gente
falar de algo muito rígido, faça assim, faça o transversal sobre determinada área, faça um longitudinal, porque existem várias maneiras de eu dispersar, né? Eu posso dispersar através do sopro, inclusive, então isso tudo é muito variado, mas sim, eu, enquanto magnetizador, devo conhecer as técnicas, e eu penso essa técnica de acordo com a minha necessidade ali do momento, tudo bem? Então, quando a gente está diante de uma víscera inflamada, eu enxergo dessa forma, tá? Um outro grupo grande, uma outra grande categoria que nós teríamos seria, no caso, das insuficiências de órgãos, né? Então, insuficiência fluídica em determinados órgãos. Por exemplo, nós temos ali um órgão que está funcionando menos, e isso pode se traduzir para esse comportamento magnético. Então, quando nós formos fazer a pesquisa do tato, a gente vai sentir essa área mais fria, naqueles que têm uma sensibilidade maior à temperatura, ou alguns sentirão que a mão vai ser atraída para aquele local, né? Então, eu vou elencar para vocês algumas doenças que podem gerar esse tipo de tato magnético. Nós temos uma situação que chama gastroparesia diabética. Então, a paresia, em medicinês, é a diminuição da motilidade de um órgão, né? Então, gastro é a diminuição da motilidade do estômago, diabética provocada pelo diabetes. Os pacientes que sofrem de diabetes, de maneira geral, eles vão tendo um prejuízo muito crônico. É claro que isso é demorado, mas a toda a inervação do corpo, tá? Então, vocês, na sociedade onde vocês atuam, vocês devem ter tido contato com um paciente diabético com queixa de dor em membro inferior, né? Ou uma perda de sensibilidade, porque a glicemia aumentada por muito tempo, ela vai diminuindo a transmissão do impulso nervoso para os nervos. Como isso é global, não acontece só nas pernas, os órgãos da cavidade abdominal podem sofrer isso. Então, esses nervos que nervam o estômago ficam adoecidos, ficam prejudicados, e isso prejudica o trabalho do estômago, ele vai trabalhar com mais lentidão, tá? Quando vocês vão aplicar, portanto, o tato magnético, vocês podem sentir uma área ali com uma insuficiência fluídica. Tudo bem? Até aqui? Nesse caso, que não envolve uma inflamação aguda, né? A gente quer acelerar, a gente quer aumentar a movimentação do órgão, a gente quer estimular o peristaltismo, aí eu não vejo problema algum de a gente fazer uma imposição, tá? Claro, eu dou uma preferência para a imposição ativante, né? Por camadas, sem problema algum, não é? A gente tem uma facilidade de, entre aspas, sobrecarregar o estômago, até por uma correspondência do gástrico com o estômago. Então, ali nós temos o gástrico e a gente aproveita esse caminho energético para saturar um pouco. Eu vou falar por mim, mas eu acho que se todos não concordarem, a maioria vai concordar, que magnetismo faz sentido para nós hoje quando existe a manobra com a intenção envolvida, com o comando envolvido, né? Então, eu visualizo exatamente o fluido se dirigindo até o estômago. Nós devemos ficar atentos com essa saturação do gástrico, porque isso pode gerar desconforto no paciente, e é claro que a qualquer sinal de congestão fluídica, a gente vai fazer as dispersões devidas, né? Não são imposições prolongadas, tá? Eu vou dar uma outra situação para vocês, de insuficiência que a gente encontra. Paciente que é constipado crônico, tá? Então, é uma constipação crônica, a pessoa tem uma grande dificuldade para evacuar, só evacua à base de laxantes. A gente vai fazer imposições nos cólons para que o peristaltismo seja aumentado, tá? Bom, eu acho que eu já mencionei, acho que a Ana já esteve presente quando eu falei isso no EME ano passado, eu não me lembro, talvez na França eu tenha mencionado algo também. Eu gosto muito de entender o magnetismo por essa questão anatômica. Então, quando eu estou fazendo a manobra, eu visualizo o caminho que eu entendo que o fluido deva percorrer. No caso do constipado crônico, eu visualizo a inervação, tá? Que inerva, então, o intestino e visualizo o fluido estimulando o peristaltismo. Eu visualizo o cólon, para quem lembra um pouquinho da anatomia, o cólon ele é formado por austrações, que é como se fossem pequenas bolsas, né?
e essas bolsas, elas são também formadas pela presença das tênias. A tênia não é aquele verme, né, que a gente conhece, mas tênia também é um nome para a junção de camadas musculares do intestino. Então, eu visualizo o fluido percorrendo tanto as tênias como percorrendo as fibras nervosas, exatamente para acelerar o peristaltismo. Tá? Eu tenho um pequeno protocolo que eu sigo quando é o paciente constipado crônico. Eu gosto de... Eu vou resumir aqui para vocês, mas depois eu posso até mandar para a Ana, e a Ana distribui aí para todos, né? Eu não tenho separado aqui, mas eu começo no constipado crônico a fazer imposições no gástrico, mas para que esse gástrico transmita o fluido até as células de Cajal, que são células que estão na parede do estômago e elas são consideradas o marca-passo das vísceras abdominais. Então, para que vocês compreendam, nós não temos só o marca-passo dentro do coração, que dita o ritmo, que dita a frequência, né? Nós temos essas células que ditam a frequência de contração do estômago e, por tabela, das outras vísceras, do delgado e do cólon. É claro que a frequência dessa contração do estômago, ela é diferente da frequência adotada pelo coração, né? O coração, ele tem aquela contração contínua, e as contrações provocadas pelas células de Cajal, elas são muito mais lentas, então, uma frequência muito menor, mas elas não deixam de existir. Então, eu faço, basicamente, imposições sobre o gástrico, estimulando essas células de Cajal. Eu vou tentar demonstrar aqui rapidamente para vocês. Então, por exemplo, a minha mão está impondo e eu faço como se fosse movimento de um leque invertido, passando pela parte inferior, mas percorrendo todo o abdômen, né? Como se tivéssemos um leque invertido, distribuindo esse fluido. E depois eu faço uma imposição bimanual, percorrendo o sentido do peristaltismo do cólon, tá? Então, eu começo ali do seco, que é a parte inicial, onde a gente tem o apêndice, e vou percorrendo os pontos em que o intestino se dobra. Então, por exemplo, eu faço inicialmente uma imposição, uma mão sobre o seco e uma mão sobre o ânus, que é todo o trajeto, na projeção do ânus, que é todo o trajeto do cólon. E a partir daí, com uma mão no seco, eu vou até para a parte mais alta do cólon ascendente, que a gente chama de flexura. Flexura é a dobradura, né? Flexura hepática, porque essa dobradura está logo abaixo do fígado. Da flexura hepática, eu percorro o cólon transverso, que está deitadinho assim. Então, eu vou da flexura hepática até a flexura do baço, do lado esquerdo, que a gente chama de flexura esplênica. E da flexura esplênica, eu desço em direção ao ânus, tá? Então, a gente estimula o peristaltismo dessa forma. É interessante raciocinar assim, porque quando a gente vai consultar as obras mais antigas de magnetismo, e eu sei que a Ana tem várias aí, e ela tem um entendimento do francês, então isso facilita muito, os magnetizadores falavam das fricções, né? Então, fricções, inclusive, no sentido horário, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui não é exatamente a fricção, mas é percorrendo esse mesmo sentido horário, tá? De uma maneira mais lenta do que a fricção, mas a gente respeita esse mesmo sentido horário, que é o sentido do peristaltismo, tá? Uma coisa que eu gosto de utilizar muito, e a gente não para pensar nisso, é sobre a água magnetizada. A gente utiliza, mas no fim dos atendimentos, né? Então, a pessoa vai utilizar logo depois de terminado o passe, e aí durante a semana ela utiliza também. Para esses casos que envolvem as vísceras abdominais, as afecções do sistema digestivo como um todo, eu utilizo a água, mas eu magnetizo com antecedência e a pessoa toma antes de vir para a sessão, tá? Para que essa água já entre no tubo digestivo, comece a ser absorvida. É claro que o quanto antes ela entra em contato, melhor, porque ela cai no estômago, o estômago tem um esvaziamento normal, né? Esperado de 2 horas, então
no caso do líquido, o estômago elimina essa água, empurra essa água para frente em menos de 2 horas, mas com 30 minutos ele já começa, e essa água vai cair no intestino delgado, claro que vai ser absorvida, e parte dela pode chegar até o intestino grosso. Então, é como se a água já estivesse fazendo efeito antes do próprio atendimento. A gente adiciona, né, o poder da água magnetizada com as nossas manobras, então a gente potencializa o efeito. E é claro que tudo que a gente puder agregar no paciente para fazê-lo, no caso, diminuir o uso de laxante, de laxativo, é interessante, né? Até porque o próprio uso crônico de laxante provoca, agrava essa condição de constipação do doente, tá? Muito bem. Então, essa é uma outra maneira de pensar. Vocês poderão deparar com outras situações. No caso, não é uma inflamação aguda exatamente, como uma vesícula inflamada, como o intestino inflamado, mas a gente pode ter situações crônicas, gastrites crônicas, né? Como que eu enxergo a questão? Eu também utilizo água magnetizada antes do atendimento, ou, por exemplo, o paciente vai chegar para nós, na nossa instituição, no nosso grupo, enquanto ele está aguardando ser chamado, ele já toma água, né? E essa água vai atuando sobre ele. Eu visualizo essa água, no caso da gastrite crônica, percorrendo, né, envolvendo toda a mucosa gástrica, toda a mucosa do estômago, e eu faço imposições ali, justamente para essa somação de efeitos, né? Não sei como que é o vosso modo de trabalhar, eu acho que também sobre isso eu não perguntei para a Ana, mas aí se a Ana puder comentar depois. Eu acabo utilizando muito a questão das cores, né? Junto com as manobras, junto com os comandos mentais e as intenções. Quando eu estou fazendo dessa forma, para atuar especificamente sobre o estômago, eu faço o paciente ingerir a água, solicito a ele, e visualizo também o fluido percorrendo envolvendo toda a mucosa gástrica, mas com um branco opalescente, tá? E seguindo a intuição que nos chega no momento, eu troco, às vezes, essa coloração branca opalescente para um azul muito claro, tá? Para alívio sintomático do nosso doente. Então, vejam, não estou falando para vocês que são protocolos rígidos, eu estou falando de situações em que eu já usei e a pessoa melhorou, né? Só voltando um pouquinho nessa questão mais científica do magnetismo, né? Com o que a gente tem hoje do desenvolvimento da estatística e dos cálculos para geração de algum nível de evidência, quando surge algum protocolo na literatura médica, algum guideline, esse protocolo ele foi testado em muitas pessoas, em centenas e milhares, tá? Isso passa por um crivo muito forte de pesquisa, né? Então, tem ali o observador, no caso médico, ele faz determinada intervenção, ele vai entregar isso, perdão, o que ele atingiu de resultado para o estatístico vai analisar esses dados, vai selecionar qual que é o teste que se aplica, claro, o trabalho é concluído, e aí sim vai para publicação numa revista, num jornal relacionado, e isso é a forma que nós temos em medicina de atingir os pares, né, para que os colegas comecem a replicar. Em magnetismo a gente tem essa dificuldade porque os pacientes não chegam a mancheias para nós, né? Então, a gente teria que selecionar muitos pacientes com gastrite, muitas pessoas com constipação crônica, muitas pessoas assim. Então, a gente tem essa dificuldade. Porque, de certa forma, não é uma barreira que eu chamaria de prejudicial ou negativa, nada disso, mas esses pacientes param na primeira barreira, que é a barreira médica, eles vão procurar o atendimento médico, e eles já melhoraram, então eles não chegam até nós. Se o magnetismo estivesse de maneira mais harmoniosa, ligado à medicina, a gente teria oportunidade de aplicar todo o conhecimento médico, mas fazer ensaios assim com magnetismo também. Então, é uma pena que isso não aconteça. Vai da nossa coragem enquanto magnetizadores de testarmos, né? E grandes instituições, no caso o Espaço Vida, que a Ana recebe muita gente, ela, como por essa quantidade aumentada, ela tem uma oportunidade maior de recrutar essas pessoas, digamos, e poder fazer investigações
com mais detalhes, né? Muito bem. Uma coisa que é importante eu falar para vocês prestarem atenção se chegar algum paciente com constipação crônica, né? E é importante esse momento de colher a história, de conversar com a pessoa, de saber se ela já está sendo acompanhada pelo profissional médico. Por que eu digo isso para vocês? Porque se vocês compram essa ideia sem um mínimo de raciocínio, é um constipado crônico, eu vou fazer o que o Gustavo sugeriu no nosso encontro, né? Isso é complicado sem eu saber a origem, porque nós podemos estar diante de um paciente com câncer, que ele é constipado crônico por um câncer. Esse câncer pode estar no intestino grosso, no intestino delgado, ou mesmo no estômago. Então, se eu faço uma imposição prolongada nesse paciente, né, e tem uma lesão tumoral que está impedindo a passagem de alimento ali, eu vou deflagrar mais dor nesse doente, né, porque existe uma resistência, eu estou estimulando o peristaltismo, o alimento não vai ser propagado para frente, então vai gerar um desconforto, tá? Estamos na quarta-feira, segunda-feira agora, eu operei um paciente de 47 anos, que já estava ali no hospital há uma semana de maneira arrastada. Quando a gente fala de maneira arrastada, é assim, o caso dele não evolui com rapidez, né? Aí, segunda noite eu operei, então, para uma pessoa de 47 anos, a gente não pensa assim numa lesão tumoral, né? Enfim, o coloquei na mesa de cirurgia e ele tinha uma tumoração fechando toda a luz, né? Quando a gente fala luz, é todo o orifício do órgão, fechando toda a luz do intestino delgado. Não passava nada, tá? E se eu fizesse, nesse caso, uma imposição prolongada ali para estimular o peristaltismo, ele ia ficar morrendo de dor. Para vocês terem uma ideia, então a gente tinha lesão tumoral aqui fechando toda a cavidade do órgão, né? E o que estava para trás desse intestino, que a gente fala a montante, né? Antes do intestino, o calibre da alça estava aumentado em 4 vezes, tá? E aqui estava a lesão. E para depois dessa lesão, um calibre bem fininho. Então, se eu faço uma imposição prolongada, eu vou gerar muita dor nesse indivíduo, é bastante complexo. Então, dentro da possibilidade de vocês, eu diria que é mandatório até, de certa maneira, se essa pessoa não está sendo vista por um profissional médico, no caso específico da constipação, vale a pena vocês direcionarem em primeira pessoa, e aí ela tem uma investigação inicial e depois ela volta para nós, tá? Justamente para não causar desconforto nela. De maneira geral, eu não sei qual que é a experiência que a Ana tem e vocês têm com o paciente oncológico. Quando eu vou fazer o tato no paciente oncológico, o que eu noto é uma diminuição importante da temperatura ali naquela área afetada, né? E no centro de força relacionado a esse órgão que está adoecido, eu sinto também uma diminuição de força, uma insuficiência. Eu não noto exatamente uma congestão de fluido ali, não estou dizendo que não vai haver congestão, claro que pode haver, mas via de regra a gente nota então essa diminuição de temperatura, a minha mão sofre como se fosse uma atração para essa área afetada, e o centro de força relacionado está também bem insuficiente. Então vamos supor, um câncer no lobo esquerdo do fígado, né? Provavelmente ali a gente vai notar uma área mais fria, no meu caso, tá? Lembro vocês, no meu caso, e no chakra gástrico, a gente vai notar também uma insuficiência, tá bom? Quando a gente vai tratar o paciente com câncer, ele já vem com um diagnóstico para nós, né? Já está sob quimioterapia, está sob radioterapia, porque também existe a radioterapia para as lesões abdominais. A gente tem que entender, primeira coisa, o que a gente quer com esse doente. O objetivo seria alívio da dor para ele, né? Ele tem uma lesão e a gente quer aliviar a dor. Vamos colocar em discussão. A gente quer provocar uma restrição dessa lesão para que ela não se dissemine, né? Então eu tenho que entender, isso na cabeça do magnetizador tem que ficar claro qual que é o objetivo. Se a gente vai trabalhar para o alívio da dor, a gente vai fazer o arrastamento, e a gente tem diversas formas, como o Jacob preconiza, né? Ele preconiza o encapsulamento, e aí eu direciono
esse fluido para as vias naturais excretoras, né? Então, mesmo que exista uma lesão ali no lobo esquerdo do fígado, eu posso direcionar o fluido, fazer um arrastamento tanto para o canal anal, para o ânus, como para a bexiga. Se é dor, né, que faz o paciente vir até nós, eu prefiro pensar no arrastamento pela parte lateral do corpo. Então, eu selecionaria, no caso, a perna e arrastaria até para além do membro inferior desse paciente, tá? Então, a gente precisa entender qual que é a localização dessa lesão tumoral e qual que é o nosso objetivo, né? Então, a partir daí é que a gente vai trabalhar conforme. Algo que eu gosto de entender também, e não tive a oportunidade de discutir sobre isso com o Jacó, além desse encapsulamento fluídico, né, da lesão, que faz todo sentido, né, para mim, a gente pode criar barreiras magnéticas para essa lesão. A gente já tem barreiras anatômicas naturais, tá? Então, pensando num tumor da cavidade abdominal, vamos colocar aqui um tumorzinho que esteja do lado direito, no cólon direito, né? Existe uma drenagem linfática específica dessa região do órgão. Eu posso fazer imposições nos linfonodos que recebem a linfa dessa região para minimizar a chance de metástases. Tá bem? Então, é algo que eu já fiz. Eu faço imposições nesses linfonodos, tá bem? O Jacó mencionou na França agora para nós, em outubro, sobre um reforço imunológico que a gente pode aplicar nas placas de Peyer. Placa de Peyer, Peyer se escreve assim, pessoal, P de pato, E de escola, Y, E de escola, R de rato. A intenção do Jacó nesse sentido é aumentar a função imunológica dessas placas de Peyer, que são microscópicas. O que eu estou dizendo para vocês é diferente. Os linfonodos que drenam, né, a linfa das vísceras abdominais, eles são macroscópicos, eles são visíveis. Então, eu trabalho dessa maneira, criando acúmulos fluídicos nesses linfonodos para que a gente minimize a disseminação das células tumorais. De maneira geral, como o câncer se dissemina? Aí no corpo todo, tá? Não só no abdômen. Ou ele vai se disseminar porque a célula tumoral cai na corrente sanguínea, tá? No vaso sanguíneo, ou ele se dissemina através dos linfócitos. Para a gente fazer bloqueios magnéticos, por assim dizer, nos vasos, na corrente sanguínea, é algo um pouco mais complexo, porque o sangue ele flui o tempo todo, né? Sem cessar. A linfa, a velocidade da linfa, ela é bem menor, então ela percorre esse canal linfático de uma maneira diferente, e a gente tem essas barreiras, tá? Bom, isso é muito interessante. Inclusive, vocês podem atuar dessa maneira para aquela pessoa que tem o diagnóstico de câncer, não é? E está sendo preparada para ser operada. Então, a gente está falando de uma aplicação magnética pré-operatória, e não após, e não pós-operatória. E isso para qualquer lesão tumoral no corpo, tá? Vou dar um outro exemplo comum para vocês, né? Uma mulher com câncer de mama, né? Ela está com uma lesão ali na mama esquerda, vocês podem aplicar o fluido magnético ali na lesão, para que ocorra esse encapsulamento, mas também nos linfonodos, que vão inervar o braço para que isso não se dissemine. É algo interessante para vocês refletirem sobre, tá bem? Bom, então, o que tem que ficar claro na nossa cabeça, né? Para uma víscera no abdômen, eu tenho que primeiro entender se essa víscera é oca ou sólida, porque se for um tumorzinho ali numa víscera oca, se eu faço uma imposição prolongada, eu vou provocar dor nesse doente, é claro que é algo que a gente não quer. Se é uma víscera sólida, isso é mais tranquilo, do ponto de vista magnético, né? Deixa eu ver dentro do que eu anotei aqui, do que eu já pude ver nos hospitais, o que é importante. Uma coisa interessante. Quando a gente vai consultar as obras mais antigas, eu estou com a obra aqui, vou mostrar para vocês, do Aubin Gautier, tá? Que é uma obra clássica, a Ana com certeza conhece.
o Tratado Prático de Magnetismo e Sonambulismo. No finzinho do livro, ele traz como se fossem algumas receitinhas, né? Então, eu estava dando uma lida aqui sobre cólicas intestinais, né? Cólicas renais. O que era feito no passado, basicamente, eram arrastamentos. Então, arrastamento da dor. Longitudinais, a grandes correntes, arrastando para os membros inferiores. Para cólica renal, né, uma outra situação. Embora, anatomicamente falando, os rins eles ocupam outro espaço, não estão dentro da cavidade abdominal, eles estão dentro do que a gente chama de retroperitônio, porque existe um envelopamento dos rins, eles não estão diretamente ligados ali. Mas eu posso fazer as imposições para alívio da dor e arrastar no trajeto dos ureteres em direção à bexiga. Mas olha que interessante isso que eu vou colocar para vocês, porque eu lembro que em um M, talvez, Ana, não sei se foi o M de 2017, aí em Pelotas, ou algum, não sei se foi em Recife, 2018, alguém foi falar sobre cólica renal fazendo esses arrastamentos. Mas eu tenho que ter uma mínima noção de fisiologia e anatomia, por quê? Qual que é a doença que essa pessoa tem? É um cálculo renal, né? Se o cálculo renal está no ureter, por exemplo, e ele tem uma dimensão maior, e eu faço imposições no ureter, eu vou estimular o peristaltismo do ureter. E se esse cálculo está encravado no ureter, eu vou aumentar a dor e não diminuir. Vocês entendem que interessante? Ah, Gustavo, mas você está falando que eu tenho que entender desses aspectos minimamente. Vocês têm que ter uma noção, sim, tá? Por isso que faz todo sentido essa proposta que a Ana está trazendo, de saber anatomia, saber fisiologia, e usar o bom senso, tá? Se é um cálculo que está dentro do rim, né? Para alívio da dor, eu vou fazer imposições ali, e eu vou arrastar no trajeto dos ureteres sem grandes preocupações. Mas se é um cálculo maior que está tendo uma certa dificuldade para ser enviado até a bexiga, isso é um pouco mais complicado. Se esse cálculo estiver na junção do ureter com a bexiga, e essa junção tem um nome também, a gente chama de JUVE, que é a junção ureterovesical, é um local, um estreitamento anatômico, natural. Se o cálculo está encravado ali, e eu ficar fazendo esses arrastamentos, eu só vou piorar a dor do doente, porque o cálculo está travado, ele não vai nem para frente nem para trás. Então, vejam que interessante, eu tenho que usar de todos esses elementos, né? Gustavo, como que eu sei a altura do cálculo? Eu vou dizer para vocês, tá? Então, um cálculo que está no rim, é claro que a dor vai ser lombar, tá? Ela vai ficar restrita ali à dor lombar, e aquela famosa posição que vocês já devem ter visto, que a pessoa leva a mão ali, fica com a mão dobrada assim, posicionada na região lombar, tá? Se é um cálculo que está na parte média do ureter, essa dor vem para o flanco, então vem aqui na lateralzinha nossa, que seria o nosso pneuzinho, digamos, né? Então, é uma dor irradiada já mais para baixo. E se é um cálculo que está mais perto da bexiga, a dor vai ser bem na região pélvica, pode ser no meio aqui do abdômen, logo abaixo do umbigo, a região hipogástrica, ou do lado direito ou lado esquerdo. Mas uma dica vocês podem perguntar para o doente se essa dor, no caso do homem, irradia para o testículo, e se essa dor na mulher irradia para o lábio vaginal, tá? Então, se tiver essa irradiação, tenham certeza que o cálculo está bem baixo, muito próximo da bexiga. Quando ele cai na bexiga, se ele, porventura, tiver passado a bexiga, a dor diminui bastante de intensidade, tá bem? Então, são dicas aqui úteis, perguntinhas que vocês podem fazer para saber como vocês vão se portar diante do doente com uma dor aguda, tá? Bom, quando a gente consulta a obra do Alphonse Bouet, né, que é uma obra clássica dele, que são 2 volumes de magnetismo curativo, Bouet era um apelido carinhoso, né, mas o nome dele mesmo era Bouvier, Bouvier. Ele fala sobre o uso da água magnetizada, só que ele não comenta muito sobre a intenção, né? Basicamente ele cita assim: se o paciente está passando por um caso de diarreia, uma afecção aguda, mas ele está com aceleração do trânsito intestinal, você vai dar
a água para ele, e essa água terá uma ação, digamos assim, calmante ou retardante do peristaltismo. Se esse paciente é um constipado crônico e você magnetiza a água, essa água vai assumir um caráter laxante, porque ele defende essa ideia de que o fluido se adequa ao distúrbio que o paciente apresenta. Para mim, faz mais sentido eu aproveitar a ocasião da magnetização da água, já que eu vou magnetizar, e eu coloco a intenção junto. É claro que dentro desse capítulo da magnetização da água, a gente trabalha com intenções gerais, né? Principalmente para coletividades, quando a gente vai oferecer essa água para uma coletividade, mas no caso de um paciente, um tratamento individualizado, eu coloco sempre a intenção, tá? Então, constipado crônico, eu coloco a intenção para que essa água se torne laxativa. Num paciente que tem uma diarreia, algo relacionado, eu inverto a intenção, tá? Então, reflitam sobre isso também, eu acho que faz bastante sentido. Bom, Ana, eu gosto muito da discussão, né? Que eu acho que é assim que a gente aprende. Então, para não delongar muito, eu procurei evitar aspectos muito técnicos, mas trazer mais para a realidade clínica, né? Que são as queixas que as pessoas trarão para vocês. Então, vamos abrir para discussão aí e se eu passei de maneira rápida em algum ponto, a gente volta sem problema algum. Perfeito, Gustavo, tá? Tá ótimo. É bem isso mesmo que a gente procura, é ter essa visão, né, de entender, porque às vezes a gente pensa, né, tu estava falando dos cálculos e é uma das coisas que a gente comenta muito, né, que as pessoas procuram bastante quando tem algum tipo de cálculo, né? E a gente sempre segue, particularmente o nosso grupo, a gente procura seguir bastante nesse aspecto a orientação da Gabriele Baltazar, né, Sim, a francesa. Tipo, cuidado porque tu não sabe para onde vai cair essa pedra, né? E agora exato, tu enfatizou bastante esse outro aspecto que ela pode estar ali encravada e por mais que eu magnetize, ela não vai sair dali, ela vai precisar de uma exato, intervenção cirúrgica, exato, né? exato. Ana, isso que você está falando, só para não esquecer, eu vou pegar gancho, que é importante para a nossa conversa de hoje. Perfeita a tua colocação. Ela comenta, inclusive, no livro dela, eu tenho dois aqui, ela fala para, no caso da pessoa que tem pedra de vesícula, não é? A gente evitar imposições. Porque a imposição ela pode estimular o peristaltismo da vesícula, ela se contrai, né? E esse cálculo pode sair da vesícula e cair na via biliar. Aí eu vou adicionar um outro elemento para vocês, tá? Que aí é o nosso dia a dia, para vocês não terem esse medo todo. Por quê? Eu me explico. Eu vou falar assim para vocês: depende, minha gente, depende, tá? Porque se a pessoa chega com essa queixa de dor por conta de pedrinha na vesícula, eu pergunto para vocês, qual que é o tamanho dessa pedra? Tá? Gustavo, tá perguntando demais. Eu não estou perguntando demais. Vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão aqui à toa, vocês estão aprendendo, então a gente está dando as informações para vocês, tá? Uma pedra pequena, ela pode, teoricamente, ela tem um risco maior de, nesse estímulo do peristaltismo da vesícula, ela pode migrar e cair na via biliar. Aí eu vou provocar uma alteração no paciente. Se é uma pedra grande, que fica dentro da vesícula, não é? Essa pedra não cai na via biliar. Então, vocês se tranquilizam. Gustavo, você está dizendo que eu teria, em teoria, que perguntar qual que é o tamanho da pedra da vesícula do paciente? Sim. Sim. De Entenderam? preferência, se a gente puder ter o exame, melhor ainda. E se puder ter o exame, melhor ainda, né? Porque provavelmente quando chegarem com essa queixa para vocês, eles já terão feito um ultrassom. Vocês podem perguntar, mas qual que é o tamanho da tua pedrinha, né? A pedra grande, é uma só, são várias miudinhas. Aí, se mostrarem esse papel para vocês, esse documento, ultrassom, melhor ainda. Vocês vão ter essa noção. Poxa, Gustavo, mas que minúcia, né? Eu sei que é minúcia. O magnetismo, como qualquer área do saber, tem as suas minúcias, tem os seus detalhes, tem as suas pegadinhas, não é? A gente está aqui para isso. Então, eu não tenho esse receio de fazer uma aplicação sobre a vesícula, desde que a pedra seja de uma dimensão maior. Tudo bem? Só uma ressalva, tá, Ana? Só para não esquecer. Não, tranquilo, é bom ouvir. É. Ah, pessoal, perguntas? Fiquem à disposição. Gustavo está aqui conosco. Podem mandar pelo chat ou podem fazer pessoalmente aí, abrir o microfone, falar.
Aproveitem a oportunidade. Bom, enquanto o povo não pergunta, Gustavo, Aham, eu anotei aqui ah, umas coisas que eu achei muito interessantes na tua fala, se tu pudesse especificar até mais um pouquinho. tá, É, primeiro, a questão do paciente diabético, porque é grande o número de diabéticos que a gente atende, aham, né? É grande na população também o número, né? aham, Seria válido pensar num fortalecimento geral do abdômen, considerando o que tu falou? Agregar ao procedimento, porque geralmente o paciente diabético se atende à parte hormonal, né? aham, sim. Tentar regular a insulina. Mas seria interessante acrescentar, como preventivo, um fortalecimento do geral dos órgãos? Então, o que é interessante a gente pontuar, Ana, é que o diabético, quando ele nos procura, quando ele começa a procurar um médico, né, a doença já está instalada há décadas, né? O diagnóstico nem sempre é precoce, ele é tardio, então ele já vai vir com essas repercussões sobre o organismo. E se a gente conversar com ele direitinho ali na cabine do passe, ele vai mencionar algo relacionado a uma constipação, né? Então ele costuma trazer uma constipação, ele vai trazer eventualmente uma dificuldade para urinar, porque também essa desautonomia, que é o termo técnico, né? Essa desautonomia também acomete a bexiga, então ele tem uma bexiga mais cansada. Vale a pena a gente fazer as imposições para estímulo do peristaltismo, né? A gente provavelmente, Ana, não pegará um paciente diabético jovem que vai vir até nós, né? Vai ser aquele senhor, né? A partir de 50 anos, 60, 70 e por aí vai. Então vai ser algo mais nesse sentido. A gente só vai saber, Ana, fazendo a pergunta, né? Ele Sim. pode até vir por uma outra queixa, algo relacionado à membro inferior, ou Uhum. uma ferida diabética que cicatriza de maneira muito lenta. A gente pode aproveitar e agregar sim, tá? Mas por isso que eu acho importante, acho que eu já mencionei isso com você, a gente ter esse momento de conversa antes de aplicar o passe, né? Sim, Porque a a gente gente sabe que sempre tem tem. algumas instituições que tem aquele tabu, eu não posso falar com o atendido. Por que não pode falar, né? É daí que eu vou ter ideias de como tratá-lo? Como que eu não posso falar, né? Sim, Então, eu acho que é mandatório, é obrigatório eu fazer uma anamnese mínima ali para eu calibrar minha prática, senão não faz sentido. Lembrando mais uma vez, magnetizar não é nada mecânico, não é nada automático. Então, eu tenho sim que ter esse informações momento. essenciais. Se não é o magnetizador, se não é a Ana que está ali diante dele porque não tem tempo, por conta da demanda, se puder ter um entrevistador, né, que faz uma filtragem ali, não sei como que é no espaço Nós Viva, temos. tem um entrevistador, né? Tudo bem, a Uhum. gente não pergunta, mas o entrevistador já fez essa pesquisa para nós, facilitando o trabalho. Então faz todo sentido, entendeu, Ana? Pegando outro gancho, o que está me acontecendo agora aqui a gente está tendo um boom, a gente está tendo uma explosão, vocês vão de concordar, com relação às canetas emagrecedoras, não é? Tá? Caneta emagrecedora é a creme de la crema hoje e o pessoal paga caro, 2, 3 mil reais para caneta emagrecedora, ainda mais agora com a proximidade do verão. A caneta emagrecedora, ela vai causar uma lentificação de todo o trânsito. Então, pode acontecer de vocês pegarem alguém que está com queixa de constipação, vocês têm que perguntar, mas você está usando alguma caneta, Ozempic, né, Monjaro, Victosa, essas canetas? Porque isso é uma reação, é algo esperado da caneta emagrecedora. Essa lentificação é esperada. E tanto isso é verdade, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente vai operar o paciente de maneira eletiva, com data marcada, a gente pergunta se ele está usando a caneta emagrecedora. É uma coisa que a gente não perguntava até alguns anos atrás. E lentifica tanto o trânsito intestinal e até o esvaziamento do estômago que a gente pede um intervalo de 15 dias para operar o paciente, para vocês terem uma Nossa. ideia, tá? Não, Então, assim, bem, não, bem, não bem importante isso, Gustavo, é, porque às vezes, no caso, se a gente não tem essa informação, né, do que também a pessoa. Nós perguntamos aqui na sociedade, mas, né,
Aham. Pode que alguém não pergunte. A gente pergunta o tipo de medicamento que a pessoa usa, né? Isso, isso, Porque isso isso. também vai interferir, porque no caso a pessoa vem, chega, fala que está com uma constipação, nós vamos magnetizar e ela vai usar caneta, nós vamos chover no molhado, Exato, isso que eu quero. Perfeito, Ana. Então, tem que tá? explicar Vai para dar a no pessoa, zero. olha, você Perda de está. tempo. Exato, a gente vai ficar impedido ali porque eu tenho um agente externo, essa substância, que vai prejudicar o peristaltismo. Então, vale a pena essa conversa, né? Uma outra situaçãozinha, fugindo um pouco da própria afecção abdominal, né? Mas se a gente pegar um paciente que tem hipotireoidismo, então a glândula está funcionando menos, seja por um hipotireoidismo, uma tireoidite viral que deixou sequela, né? A tireoidite bacteriana, geralmente ela regride, mas a viral pode deixar algumas sequelas. Tireoidite de Hashimoto, vocês devem ter ouvido já esse termo, que é uma tireoidite autoimune. Isso pode trazer como prejuízo uma lentificação do trânsito também. Então, o paciente constipa, tá? Nesse caso, não seria interessante magnetizar apenas as vísceras abdominais, mas também, dentro da nossa possibilidade, magnetizar a tireoide, tá? Então, eu vou fazer aplicações sobre o laríngeo, né? Tem essa correspondência com a tireoide, justamente para que, mas ela está prejudicada, ela está recebendo anticorpos ali que prejudicam seu funcionamento. Não importa, vamos ativar essa glândula, tudo bem? Uhum. Então, faz sentido olhar por esses prismas. Então, de acordo, pessoal, com cada doença, né, instalada, e vejam, a gente está discutindo algo que é um pouco mais, que é um pouco diferente de um distúrbio energético puro, né? A gente tem a doença orgânica instalada, a gente inevitavelmente tem que conhecer um pouquinho da doença, não tem como, né? Porque é a partir daí que eu terei essas ideias sobre como atuar. Sim, É, é a partir do conhecimento da doença que eu vou escolher as técnicas, né? De que forma eu vou exato, atuar, como é que eu vou, o que que eu vou fazer, né? Não vou exatamente, chegar, né? Não vou inventar na hora, eu tenho que ter uma noção. exatamente. Gustavo, só vou uma outra pergunta antes de passar para as perguntas que estão no chat. Pois não. Com relação à questão da imposição nos linfonódulos para evitar metástase, Aham. especificamente no caso do gástrico, qual seria a região para a gente atuar? Então, Ana, a gente, na verdade, eu vejo assim, fazendo mais sentido eu setorizar onde está o tumor, né? Porque, por exemplo, existem linfonodos que vão drenar o que vem do intestino grosso, o que vem do intestino delgado, o que vem do estômago. Ah, então, no caso de uma lesão gástrica, um tumor gástrico, eu vou fazer imposição mesmo sobre ali O tumor. é, o estômago, né? Uma coisa para a gente entender: os linfonodos eles são da seguinte forma: eu tenho uma víscera no organismo, eu tenho linfonodos que envolvem essa víscera, então estão grudadinhos nessa víscera, tem vários linfonodos aderidos ao estômago. Eu tenho uma segunda linha de defesa, por assim dizer, que são os linfonodos que estão nesse meso, que é aquela gordura que eu falei para vocês do início, seria uma segunda linha de defesa, e a terceira linha de defesa seriam os linfonodos que estão margeando os grandes vasos, tá? Então, grandes vasos na cavidade abdominal seriam o quê? A cava e a aorta, tá? Então a gente teria essas três estações. Ah, Gustavo, mas a gente tem que pensar assim, facilita o entendimento. A gente segue tanto essa sistematização, Ana, em cirurgia, que, por exemplo, quando a gente vai operar um tumor no estômago, a gente define quais as estações onde eu vou mexer. Tá? Hoje em dia, aí sim, pelos protocolos, pelos estudos, enfim, a gente sabe que faz sentido eu tirar o órgão doente, o estômago, os linfonodos sairão junto com esse estômago e eu mexo nos linfonodos dessa segunda estação. Então, eu retiro juntamente esses linfonodos, tá? Uhum. Faz sentido para nós, em termos magnéticos, eu atuaria nessa primeira estação, nessa primeira barreira, novamente, que é o linfonodo que está envolvendo o órgão, e na segunda linha de defesa, que são os linfonodos do meso. Quando o tumor envia células para os linfonodos dos grandes vasos, a gente já considera como uma doença mais avançada, né? A gente pode atuar ali no grande vaso? Claro que pode, mas saibam que o Ah, comportamento dessa doença já será mais agressivo, tudo bem? sim. Mas nada impede que atuemos, Ana, tá?
Sim. Então, no caso, vamos supor, pensando num tumor mais baixo, né? Um tumor de intestino grosso, é provável que o centro de força relacionado não seja exatamente o gástrico, mas seja o genésico, pela proximidade anatômica ali. Então, eu concentraria a minha ação entre a lesão do intestino grosso e o genésico. A gente precisa entender uma lesão no fígado, né? Aí sim eu direciono isso para o gástrico, Sim. entende? Então, Uhum. vamos entender assim, né? Para a gente tentar aliar esses conhecimentos de anatomia com o componente energético do corpo. O cólon transverso, Ana, ele divide o abdômen em duas partes, tá? Então a gente fala assim, o que está acima do cólon transverso é o andar superior do abdômen. E o que está abaixo do transverso é o andar inferior do abdômen. Para os tumores que estão no andar superior, eu focaria minha atenção no gástrico. E para tudo aquilo que estiver no andar inferior, eu jogaria para o secundário umbilical e para o genésico. Assim, estou aplicando esse raciocínio agora com vocês, tá? A gente precisa da casuística, a gente precisa ter os casos e a gente precisa poder testar isso. E a minha mão coça, Ana, a minha mão coça muito, porque eu estou no hospital, eu Sim. quero examinar o paciente, mas contato magnético. E como é que eu faço isso? Sem que fique ali aquela situação constrangedora para nós, né? Porque aí o paciente vai olhar, ele não vai estar com o olho fechado, ele está com o olho aberto, né? Eu vou ficar com a mão assim, ativante, calmante, vou falar, pô, o que esse médico está fazendo? Está me benzendo agora aqui? Mas Dependendo de quem é o teu paciente, vai sair correndo. vai sair correndo, então a gente tem essa dificuldade, pessoal. Mas chegou essa semana eu atendi um rapazinho jovem, um pouquinho ansioso, tudo bem, mas que ele estava com uma dor na projeção aqui da vesícula, e é muito comum, pessoal, a gente receber o clínico, conversa com esse paciente, pede um ultrassom, tem pedra na vesícula, e ele vai para o cirurgião, porque na cabeça do clínico é assim, toda pedra na vesícula torna o paciente cirúrgico, né? E esse paciente chegou para mim com uma queixa de dor aqui na lateral, e pela conversa que a gente teve, eu falei, olha, isso não tem a ver com a vesícula. A pedra na vesícula é um achado de exame. Bom, enfim, e eu fiquei doido, mas doido para fazer o tato magnético, porque eu tinha quase certeza que não era algo da vesícula, não fiz, né? Que a gente possa, aí a gente, eu digo enquanto classe médica, né, ter essa humildade de se propor a integrar, ainda que no futuro, a ferramenta do magnetismo à nossa prática diária. Seria algo fantástico. Sem dúvida. Bom, vamos ver as perguntas que a gente tem aqui. Bom, a Suzana tá dando os parabéns, né? Tá dizendo que é muito bom Suzana, te nossa ver, amiga. Obrigado, Suzana. né, te ver por aqui. E a pergunta dela é para tratar uma homeolite óptica. Qual o procedimento? Aí preciso entender, Ana, se ela quis dizer mielite óptica, porque assim, ó, eu vou escrever aqui, a gente tem assim, a mielite óptica seria algo relacionado ao aparelho auditivo, ou se seria uma mielite óptica, que aí tem relação com a visão. Então, eu teria que entender se é isso que ela quer dizer. Tá escrito aqui, ó. Olhos, né? Homeolite. Então, Homeolite eu acho que óptica. ela quis Acho que tem a dizer ver com os mielite. olhos. Isso, mielite Suzana, óptica. se tu quiseres, por favor, esclarece aí. Deve Aí, ser a segunda opção que eu escrevi ali, mielite óptica, né? Bom, tá escrito homielite. mas eu Se acho tu que ela olhar o quis dizer. chat, tu vai ver ali que tá escrito. Eu acho que ela mielite. É uma inflamação do nervo óptico, né? Provavelmente. E aí, claro, eu teria que entender como ponto de Sim. partida a etiologia dessa mielite, né? Basicamente, o que a gente tem ali no globo ocular, a gente pode fazer as imposições prolongadas e aí palmar. Alguns preferem fazer as introjeções, mas introjeções breves, né? Lembrando de fazer as devidas dispersões após. E alguns magnetizadores utilizam o sopro. Então, eu vi algo bem interessante esses dias num vídeo,
que era um colega nosso, magnetizador, utilizando, em vez de ele fazer assim, né, ou usar algum dispositivo redondo para fazer o sopro no globo ocular, ele colocou as mãos assim para que o fluido se concentrasse no globo ocular e se desviasse menos, né? Uhum. Eu penso nessas coisas, tá, Suzana? Insuflação, sopro quente, imposições, e se for utilizar a introjeção ali no globo, não abusar delas, né? Os magnetizadores do passado, La Fontaine, por exemplo, ele não deixa exatamente clara a duração das imposições que ele fazia na obra dele, a arte de magnetizar, né? Mas Mas ele eram bem mais concentrava longas do que a gente usa hoje. bem mais longas do que a gente usa hoje, né? Ah. Eu também não vejo muito problema assim, né? Não, eu também não. Eles Muitas imposições que a gente faz na sociedade são bem demoradas. bem Bem demoradas, né? demoradas mesmo. E então seria uma forma de verificar isso, tá, Suzana? Ver como que ele responderia, né? É claro, agora a mielite, né? A mielite pode ser diabética? Pode. Ela pode ser por uma questão autoimune? Pode. Eu tenho que entender um pouco da doença, se já existe essa explicação, essa origem para o mal dele. Ela colocou aqui que ele está ficando cego e parando o corpo. É É autoimune. autoimune. É É autoimune. autoimune, exatamente. Aí a gente já teve casos assim, tem que trabalhar mais coisas além de só os olhos, né? Exato, exato, exato. E aí a Tem que gente entrar entra na mais coisas. questão do timo, né, Ana? Tem a questão do timo, Tem que entrar mobilizar todo o as sistema células. imune. Ou manobras que não que estimulem, mas que freiem essa atividade aumentada do Do sistema sistema imune. imunológico. É, Hum. é bem dinâmico. Assim, Suzana, uma dica, uma compressa magnetizada também sobre os olhos, né? Vai intensificar aí Exato, exato. o trabalho do magnetizador. Tá? Usar durante Ana, usar durante o sono, por exemplo? Sim, isso. Então a pessoa Algodão vai que dormir, tu. né? Um chumaço de algodão que tu magnetize e coloque sobre os olhos, né? Então, em vez de usar aquele tapa-olhos, né? Não lembro como chama, que algumas pessoas colocam, né? Que Para no avião a dormir. pessoa usa muito, mas faz isso com água magnetizada. Com água magnetizada ou até só com algodão seco mesmo, dependendo de como ele se sentir melhor. Tá? Vai dar no. Perfeito. Bom, uma pergunta do Davino aqui sobre pedindo o teu endereço do Instagram, Gustavo. Davino, tá como @magnetismo humano, tudo junto. Obrigado. De nada. Ali a gente tem algumas coisinhas que a gente posta, né? Algumas reflexões, enfim. Valeu. Pessoal, O pessoal tá quietinho, Ana. Ou pois entenderam é, tudo, ou não entenderam nada. aí se É, manifestem, né? boa boa noite. Eu queria, é mais assim, uma curiosidade do que uma dúvida propriamente dito. Quando você está no hospital, que você está assim, numa cirurgia, alguma coisa, você usa o magnetismo com a sua equipe? Como que é? Como seria isso? Bom, o que eu já tive a oportunidade de fazer na sala de cirurgia é orar em conjunto com as pessoas, né? Então, ali a equipe, a circulante da sala, o instrumentador e umas 3, 4 pessoas. E é interessante como muda muito a ambiência da sala, né? Fica muito mais silencioso, mas parece que os pensamentos nos invadem bem menos, a gente aumenta o poder de concentração e das vezes que eu tive condição de fazer isso, eu rezei, inclusive, com o paciente acordado, não com ele entubado, anestesiado, né? E o que traz uma sensação de segurança muito grande para o paciente, né? Então, é muito gratificante para ele, né? Porque ele se sente mais acolhido, sem sombra de dúvida. E a ambiência energética, fluídica, ela muda. Num cenário assim de cirurgias de urgência, isso é um pouco mais complicado porque todo mundo está mais tumultuado, né? Digamos assim, o anestesista está um pouco mais aflito, nós estamos mais aflitos para que a cirurgia comece logo. Tem uma movimentação maior, mais intensa. O paciente chega mais exaltado, então nem sempre a gente consegue. Quando eu não consigo rezar propriamente, né?
para nós, que somos um país extremamente, assim, católico, eu rezo ali Pai Nosso, Ave Maria, já rezei, mas eu seguro a mão do doente, né? Olho para ele e falo, olha, fica tranquilo, Jesus está à frente, Jesus está no comando, e já deu certo, né? Então é como se fosse uma pequena oração que a gente faz ali, e, enfim, claro, aí tem aquele choro todo do paciente, né? Mas Uhum. mas é gostoso porque a gente se sente diferente. Mesmo quando é algo falado assim de maneira muito rápida, a ambiência muda. E é claro que, claro, existem diferentes modos de agir entre nós aqui, estamos em 48 pessoas, mas a oração como uma forma de união, de conexão com o paciente, de facilitação da relação magnética, para mim, faz todo sentido. Dentro do possível, eu sempre faço oração em voz alta. Se não der, mentalmente, eu procuro me conectar. Eu Né? já tive, dentro do que você está falando, eu já tive a oportunidade de estar dentro do centro cirúrgico e era uma prima minha, né? E ela teve uma parada. E aí eu entrei em oração e eu senti realmente o ambiente cirúrgico, assim, como se estivesse limpando. Foi uma coisa muito, muito forte aquilo. E aí o anestesista sangue e tal, e ela retornou, né? Que ela teve uma hipovolemia. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque realmente a gente sente isso, beleza. Mas, assim, em relação ao tato que você faz, assim, em uma consulta, você já respondeu que talvez você não consiga, né, fazer, ficar coçando a mão, você não consegue. Mas, assim, intuitivamente, você percebe o local, é isso? Eu acabo me guiando muito pela doença que a pessoa apresenta, então, até por esse modo de agir do cirurgião, eu vou focado ali naquela área que está doente. Eu não fico fazendo aquele tato mais completo, né? Que a gente tem condição de estudar nas instituições. Então, tem determinada víscera cometida, eu vou diretamente ali para verificar. Até para tentar guardar padrões para mim, memorizar padrões, né? Então, é uma abordagem mais assim focada do que aquele tato magnético mais amplo. Não, o momento do paciente na mesa de cirurgia ele é muito breve, né? A gente não consegue ficar muito perto dele, porque o anestesista já vai lá, já faz a medicação, enfim. Quando a anestesia já vem o pessoal preparando ali para pintar o paciente, colocar os campos, a gente não tem, né? Essa condição de ficar testando. E isso causa ainda embaraço. Eu gostaria, mas isso causa embaraço para a gente, as pessoas vão ficar sem entender, né? A gente tem, infelizmente, que pensar numa questão que é, de certa forma, a questão da reputação, né? Sim. E se a gente começa a fazer isso com uma certa liberalidade, frequência, isso pode também nos prejudicar no aspecto profissional. Uma coisa é estar numa instituição, né, Espaço Vida, ou onde vocês atuam, que eu tenho ali É o local adequado. um local adequado, né, uma ambiência, a equipe espiritual está ali, enfim. A pessoa Outra foi coisa ali também para isso, falar, né, que é um né? ambiente, digamos assim, adverso para o magnetizador, né? Mesmo sendo da área da saúde, ele é adverso, porque tem muitas informações chegando, tem os ruídos, tem os instrumentais, né? Enfim, é E, e, diferente. e acredito também que entra uma questão ética, né, Gustavo? Entre uma questão ética, Tanto do médico quanto do magnetizador, porque como médico tu foi consultado como cirurgião, né? aham, Não como magnetizador. E como magnetizador tu não foi consultado, Entendi. né? exato, E exato, isso é uma coisa importante da gente ter essa noção, né? As pessoas que vão nos procurar, elas vão procurar um magnetizador. Então elas estão conforme, elas estão concordando com isso, né? Em exato. serem examinadas dessa forma. Eu acho que isso é uma Perfeita coisa, colocação. acho que é uma coisa importante que a gente tem que ter sempre em mente, né? Perfeita colocação. Se, Ana, estivéssemos com aquele médico inglês, o James Sdale, que Ah, teve sim, daí sim. autorização, né, Ah, lá tivesse na lá na Índia, Índia, no hospital dele, no tranquilo. hospital dele, mas era o hospital magnético, é outra coisa, minha gente. É Aí outra tudo conversa. bem, que lá Aí é provavelmente outra. as pessoas recebiam uma explicação devida, né? Se eu estivesse num hospital meu,
eu construí o hospital, né? Sim, É outra coisa, mas como que eu estou numa instituição privada, ou mesmo ambiente público, né? Em que eu posso, um colega meu pode ver o que eu estou fazendo ali e falar, pô, mas o que que o Gustavo está fazendo? Eu vou fazer uma queixa aqui para o diretor clínico. com Vocês certeza. entendem? E o teu próprio paciente, né? Ele poderia, digamos lá, achar que fosse alguma feitiçaria, alguma coisa e, né, te acusar de uma prática ilegal. Exato. Falando em feitiçaria, Ana, olha que interessante, né? Como isso a gente está protegido nas instituições que é onde a gente atua, que é Sim, claro que sim. muito bom, né? Mas assim, eu fiz a escala lá em Madrid, voltando para cá, e eu estava com a cabeça pesada. Eu estava com uma congestão aqui na região da cabeça, aquela coisa, circulação, perto de muitas pessoas, né? Eu falei para a Fernanda, aplica uns dispersivos aqui um pouco, né? Faz uns longitudinais alguma coisa. Ela falou, Gustavo, mas eu não sei. Falei, não, você sabe, você já me viu tantas vezes, você sabe sim. Aí a gente sentou nas cadeiras ali, bem recuado, a gente foi num cantinho e passou uma senhora com um carrinho de limpeza e veio até nós. Ela falou, nossa, mas eu vou chamar a polícia. Ela falou assim pra gente, por que você tá fazendo feitiçaria aí no rapaz? E eu falei, Aí tu não, olha, esclareceu, minha veja, esposa, calma, tá falei, permitido. olha, a gente sabe o que a gente está fazendo, tá tudo bem, né? Ela tá tudo bem, a gente trabalha com isso, né? Enfim, ela Nós somos entendeu, feiticeiros não, mesmo. tudo bem. Mas olha, no aeroporto, né? Imagina dentro de um hospital, o pessoal fala, nossa, Sim, não, vamos chamar o psiquiatra para o Gustavo porque ele está fazendo tá coisas pirado, aqui que vocês tá pirado. entenderam, né? Então, assim, é Sim. complexo. Viu, doutor Gustavo? Era só para completar, assim, e falar, quando eu falei desse ambiente, eu estava como acompanhante, né? Então, assim, eu só estava em oração, né? Aham, Não, Sim, então, não, eu a acho gente entendeu. que a resposta é bem, assim, foi bem significante, porque, assim, é o poder da oração, né? sim. Isso é muito, puxa, isso é muito, assim, muito forte, né? Então, eu queria lhe agradecer pela aula, foi muito boa, e pela resposta também, porque foi, assim, bem elucidativa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, imagina. Tá, aqui tem mais um comentário da Kátia. Ela diz que foram muitas informações, que ela ficou paralisada, muitas patologias e que ela ainda tem pouco conhecimento, que não conseguiu formular uma pergunta, que vai rever a gravação e digerir as informações. É isso aí, Kátia. Tá É essa a bom. proposta. É por isso que fica gravado, para que a gente possa, sempre que necessário, buscar a informação. Aham. E uma pergunta do Rafael, lá do IAN, lá de Foz do Iguaçu. Qual a visão do Dr. Gustavo, enquanto médico e magnetizador, do uso das canetas emagrecedoras para o trato tanto da diabetes quanto da obesidade, a real, a obesidade mórbida, né? E não o sobrepeso. Olha, eu acho que elas têm um papel importante, Rafael, né, nesse controle da obesidade. A medicina demorou um certo tempo para reconhecer a obesidade enquanto doença. A medicina teve um namoro com a obesidade no sentido de entender que a obesidade era mais algo comportamental, algo psicológico, não representava uma doença. Quando a medicina começou a chamar a obesidade de doença, a indústria farmacêutica adorou, porque se eu tenho uma doença, eu vou criar uma medicação que combata a doença, né? A caneta emagrecedora, ela é importante, ainda é um método caro, né, e não está acessível para a grande maioria das pessoas. Eu recebo pessoas que começam a usar caneta emagrecedora, não aguentam pagar, e aí nos procuram para fazer a bariátrica. Qualquer método, Rafael, que de emagrecimento, ele deve estar acompanhado de uma mudança de comportamento e de conduta, tá? Porque a indústria farmacêutica quer que você utilize até o fim da tua vida a caneta, porque isso vai abastecer e vai gerar lucro para a indústria. Mas em algum momento você vai parar o uso dessa caneta. Se você não mudou o teu comportamento, se você não mexeu no teu hábito de vida, você vai ter o reganho de peso, tá? Então, assim, isso deve estar atrelado a uma mudança de visão da doença, da tua relação com o corpo, isso é preciso ser dito. Então, não importa se eu vou fazer a cirurgia bariátrica, se eu vou usar a caneta, se eu vou fazer uma dieta restritiva, se eu vou incluir atividade física, se eu vou mudar, se eu vou sair do meu trabalho que é noturno, porque a gente sabe que o trabalhador noturno tem uma tendência muito grande a ganhar peso. Se eu não mudo o meu hábito de vida, o meu estilo, a caneta não vai fazer o milagre, tá?
Então eu vejo dessa forma, não sei se respondi a pergunta, ela não é ela não deve ser considerada a caneta como uma panaceia, é isso que eu quero dizer. Quais seriam as contraindicações dessas canetas, Gustavo? Já que elas geram essa lentificação do organismo, um uso prolongado não geraria problemas? Então, uma das contraindicações mais comuns é para pessoa que já teve pancreatite. Uma alteração possível é deflagrar episódios de pancreatite, né? E como tem muitas pessoas usando, a gente está assistindo a mais pacientes assim, com pancreatite. Vai ser uma pancreatite leve, na grande maioria das vezes, mas aí tem que cessar o uso, e aí o que a gente pode fazer é mudar a substância, né? Mas gera toda uma. O paciente tem que ficar internado, ele tem que ficar de jejum, aí forçado mesmo, deixar o pâncreas em repouso, né? Agora, pacientes que têm uma certa lentidão natural do trânsito, também a gente não recomenda, porque vai lentificar mais esse trânsito. Vou espirrar. À Perdão. vontade. Então a gente evita nesse sentido. Seriam essas as contraindicações, né? Um paciente que tem alguma doença que o prenda ao leito, né? Ele tem que ficar acamado, ele tem uma restrição de movimentação. Essa restrição de movimentação já lentifica o trânsito. Então, se eu for usar a caneta, também não é conveniente, porque a gente vai piorar as coisas, né? Claro, a alergia à substância, de uma maneira geral, é outro impedimento, né? Uhum. E como magnetizador, além do fato da gente saber que a pessoa utiliza uma substância e essa atuação dessa substância no organismo, tu vê alguma outra situação? No caso do sistema do aparelho digestivo, Não, com relação à caneta, porque ele perguntou como médico e magnetizador. Como magnetizador, a gente conversou a questão de a pessoa vem te dizer que está sofrendo, né, tendo essas complicações, essas talvez contraindicações até, aham. e se a gente não sabe do uso da substância que gera isso, a nossa atuação enquanto magnetizadores vai bater no zero. Porque eu vou É, fazer uma coisa para ativar e ela vai tomar um remédio para lentificar. Então, exato. A né, gente pode não causar vai. até um choque aí. A gente não Pode causar. vai, assim, por exemplo, né, enquanto magnetizador, falar para essa pessoa parar. A gente não tem essa Sim, autonomia, não, claro que isso é não. claro para todos, né? Que essa discussão a pessoa vai ter com o médico dela, enfim, né? Sim. A gente está ali lembrando, até para a gente evitar problemas aí jurídicos, éticos, e aí que é o campo de atuação da Ana, a gente vai adotar essa postura complementar. No mundo espiritual, essa postura não é complementar. A gente Sim, sabe mas disso. aqui é. Aqui, para a Aqui é. gente evitar problemas, vamos É. adotar essa postura complementar. Não, a gente enfatiza muito isso, Gustavo, que enquanto a gente trabalha com magnetismo terapêutico, nós temos uma atuação complementar à dos profissionais da área. Exato, exato. Quando se trata das questões de obsessão de mediunidade, aí sim, nós somos os atores principais e não os coadjuvantes, né? Que mundo ideal, Ana, que mundo ideal seria se a gente estivesse lá nos idos de 1800 e pouco, século XIX, né, em que os magnetizadores conversavam bastante com os médicos, e os médicos davam aquela autorização para os magnetizadores atuarem, né? Existia esse Sim, diálogo, então essa troca de figurinhas era mais fácil, de certa forma, a vida do magnetizador, porque bom, a gente sabe, para os casos de sim. sonambulismo, né? O médico levava o paciente até lá, o magnetizador atuava e o médico ficava tomando nota do lado presenciando todo o acontecimento, né? É uma Sim. pena que isso tenha se perdido. Quem sabe a gente não consiga fazer esse movimento de retorno. A Laura está pedindo se tu pode citar o nome dos livros que tu referisse, porque ela não conseguiu anotar. Ah, bom, eu vou mostrar aqui. Eu acho que não tem a tradução ainda, não sei se a Ana conhece, mas é o tratado, né? Tratado Prático de Magnetismo e Sonambulismo. Eu vou dar uma dica para a Laura. Há alguns anos atrás, foi feito pelo grupo aqui da Sociedade a tradução de boa parte desse livro publicada no jornal Vórtice. Aham, Ela procurar o Vórtice lá de uns 15 anos atrás, ela vai encontrar traduções dessa obra. é.
Ah, que bom. Eu comentei essa, não me recordo se eu mencionei algumas outras. Tem da Monique Só Gabriele, tô, né? é, Baltazar, que eu sei que a aí Ana gosta muito, bastante da essa série. Gabriele, deixa eu citar aqui, da Gabriele tem eu mostro aqui. Vamos ver se o pessoal consegue ver. Esse aqui é um deles. Isso, Deixa eu ver isso. aqui. Deixa eu ver. Peraí, que não sei se eu estou conseguindo mostrar. Deixa eu ver a tela aqui. Tá aqui. Aí. Tá? Esse aqui é um deles. Este daqui é um outro que é uma versão mais completa. Tá? Legal. Ambos são em francês. Não temos tradução deles em português. Eu Tu acho que citou, ela fez essas duas só, né, Ana? Não sei se tem mais dela. eu conheço essas duas. É, Eu conheço essas duas obras. Do Afonso Bouet tem em PDF, se consegue isso. facilmente na internet, que foi um dos que tu falou. Sim, é o Magnetismo Curativo, Sim, Alphonse Bouet, que tem 2 volumes. isso. Tá bem? Tá bem? Bom, então, pessoal, deixa eu ver, acho que não tem mais nada aqui. Gustavo, está no nosso horário. Muitíssimo obrigada pela tua participação, nos ajudou bastante a refletir aí. Gostei das ideias, né, Uhum. do uso da água, da questão dos linfonodos aí. Vamos conversar com o nosso grupo aqui para colocar algumas dessas ideias na prática. Tá bem. Então, queres falar mais alguma coisa aí para o grupo? Eu quero Ou- agradecer a presença de todos, né? O convite da Ana, dizer que eu estou às ordens sempre. É, Se tiver alguma coisa que não ficou clara, vocês podem me chamar pelo Instagram, lá a gente também conversa, né? Ajuda vocês nessas situações mais detalhadas. E persistam, né? Tenham coragem, tenham calma, estudem, que essa é a proposta aqui do grupo da Ana, que só assim é que a gente vai avançar cada vez mais. Bem, então tá. Valeu. Muito obrigada, Gustavo. Glória, estou te enxergando aqui na minha tela. Tu faz a prece final para nós aqui, para a gente encerrar, tá bom? Pessoal, a gravação vai estar disponível aí no canal da Sociedade aí durante, provavelmente até sexta-feira, tá bem? E fiquem com o material, né? Assistam com calma, revejam, analisem os pontos, né? Não só da aula do Gustavo, mas das anteriores também. E vamos sempre trocando ideias por aqui, tá bom? Um bom feriado para todos e já vou me despedindo por aqui também. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de termos tantos colegas magnetizadores que nos têm trazido tantas informações novas. Agradecer aos amigos que estão conosco, os amigos espirituais. Agradecer ao Gustavo, que apesar de eu ter ficado meio confusa, mas eu vou ver de novo e vou aproveitar todas as informações que nós recebemos e que a gente consiga estar aqui na próxima semana com saúde e que a gente continue sempre estudando magnetismo, porque a gente tem esse objetivo de ajudar as pessoas através do magnetismo. Que assim seja, uma boa semana para todos. Que assim seja. Então tá. Beijo, gente. Boa Muito noite. obrigado, pessoal. Fiquem bem, bom descanso. Boa noite, Ana. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Boa doutor noite a Gustavo. todos e gratidão por mais esse aprendizado de hoje. Obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Tá. Né, gente, né?